igreja. E qual a diferenciação que nós fazemos entre arrebatamento e segunda vinda? Frequentemente é pedido neste programa um texto que mostre que Cristo vem em duas fases, ou que Cristo vem duas vezes, Sim. ou que o arrebatamento é diferente da segunda vinda. Nós não precisamos de um texto dizendo claramente que Jesus vem duas vezes. O que nós precisamos e o que nós temos são textos ligados claramente ao arrebatamento e textos ligados claramente à segunda vinda. Esses textos têm semelhanças, mas esses textos têm diferenças. E, ao meu sentir, as diferenças entre os textos claramente ligados ao arrebatamento e os textos claramente ligados à segunda vinda, elas são muito mais cruciais e determinantes do que as semelhanças para nós definirmos se é um evento só ou se são dois eventos. Por isso, nós acreditamos que arrebatamento é um evento e segunda vinda de Cristo é um outro evento. Então já afirmamos, não há diferença entre vinda e arrebatamento, porque o próprio texto do arrebatamento deixa isso claro. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não a palavra de teólogos que estão distorcendo o que a palavra do Senhor diz. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Deixa eu confessar para os irmãos, já falei isso várias vezes. Eu ensinava errado, eu ensinava que vinda é uma coisa e arrebatamento era outra, porque eu aprendi errado. Mas quando eu preciso ser consciente, quando me despertaram a consciência, eu aprendi com vários irmãos me ensinaram isso. E eu fiquei relutante, mas quando eu descobri que eu estava ensinando errado, o que eu precisei fazer? Eu fui em cada um dos meus ex-alunos, daquelas 3 turmas, e fui explicar um por um. Todos eles compreenderam, todos. Tá certo? Pedir perdão, meu irmão, eu te ensinei errado porque eu aprendi errado. Eles compreenderam claramente. Então, nós precisamos ter essa sinceridade diante de Deus. Mais vale a verdade. A Bíblia fala que nós não podemos nada contra a verdade. Olha o que está dizendo o texto do arrebatamento. Para toda discussão, se tiver algum irmão que, preocupado em já se defender, leia o texto bíblico, por favor. Leia de coração. Estou falando isso. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, para a parousia do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, ele vai descer do céu na parousia, com alarido, vai fazer zoeira, e a voz do arcanjo, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a parousia, os que ficarmos vivos para a parousia, os que ficarmos vivos para a parousia, seremos arrebatados, arpazo, no mesmo texto, juntamente com eles nas nuvens. Preste atenção, parousia e arrebatamento, ou vinda e arrebatamento, no mesmo texto, provando que não há diferença entre vinda e arrebatamento, entre parousia e arpazo. Isso é invencionice humana, isso só foi inventado a partir de 1830. Isso nunca foi pregado pela igreja, tá, irmãos? Aí você pode tentar procurar, eu estou achando aqui alguma coisa que alguém disse. Olha, irmão, é mentira. A Bíblia está dizendo claramente pela palavra do Senhor que a vinda, nós que ficarmos vivos para a vinda, os que ficarmos vivos para a vinda, seremos arrebatados. Vinda, parousia e arrebatamento é a mesma coisa. Vamos continuar. Porque alguns dizem que a parousia é no Monte das Oliveiras. E eu concordo 100%, nós vamos ver isso agora. Veja bem, Mateus 24, 3 é o discurso escatológico. E estando assentado aonde? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual o sinal haverá da sua parousia? Sinal da sua vinda. E a vinda é para o arrebatamento. Vou continuar. Nesse mesmo capítulo 24, fala assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo concorda que esse texto da vinda aqui estaria se referindo ao arrebatamento. Por quê? Eles dizem, estou falando dos pré-tribulacionistas,
Eles dizem que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, eles esquecem desse modo. O relâmpago vai tão rápido do Oriente ao Ocidente, assim vai ser o arrebatamento, o harpazo. Mas presta atenção, aqui está falando da parousia. Claramente está falando da parousia. Que Cristo vai se revelar para todo mundo e ele vai estar em um local aguardando que todos sejam reunidos ou para encontrarmos com ele nos ares. Continuando. E como foi nos dias de Noé, assim também será o arrebatamento. É assim que eles dizem. Assim será a vinda do Filho do Homem, parousia. Outro texto. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados ou ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo é ressuscitado primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua parousia. Para haver arrebatamento, meu irmão, veja bem. Primeiro, para arrebatamento, leia. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parousia, para a vinda, não passaremos à frente para exceder isso dos que dormem, quem está morto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Espera aí, quando que é a ressurreição? Na sua parousia. Então, como dizer que o arrebatamento é antes de uma parousia, se para haver arrebatamento tem que haver ressurreição e o arrebatamento dos que são de Cristo será na sua parousia, na sua vinda, que é também no arrebatamento. Não há diferença entre vinda e arrebatamento. Olha esse texto-chave. Muita gente não conhece esse texto. 2 aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, que é a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. O que seria a nossa reunião com Jesus? O arrebatamento. Que não movais facilmente vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, alguma epístola falsa, como se ele tivesse escrito. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo, irmãos, o dia de Cristo, que é o dia da vinda, da parousia, que é o dia do arrebatamento, não está perto naquele tempo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda e a parousia, e o arrebatamento. Não será assim sem que antes venha a apostasia, que não tem nada a ver com o arrebatamento, e se manifeste o homem do pecado. Ele vai ser visível, que é o anticristo, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, a parousia, que é o arrebatamento, não acontece antes do anticristo se manifestar. Ou seja, como diz Mateus 24, vai acontecer só depois da grande tribulação. Quer mais provas? Vamos lá. Os discípulos estavam conversando com Jesus, ou Jesus dando ordens aos seus discípulos, e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-os, eles estavam vendo Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dos discípulos, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, isso é a vinda de Jesus, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Olha que interessante. Vamos ver a cena? Vamos ver a cena, que é melhor a gente visualizar. Aqui está Jerusalém, aqui está o ribeiro, o Vale de Cedron, e aqui está o Monte das Oliveiras, no oriente de Jerusalém. Ok? Os discípulos estão recebendo orientações de Cristo no Monte das Oliveiras,
que é justamente onde eles perguntaram em Mateus 24 sobre escatologia. Por que a pergunta foi exatamente aqui? Porque exatamente aqui aconteceu um evento e vai acontecer outro. Veja bem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Jesus conversando, olha o diálogo. Como em toda a Judéia, o diálogo deles, a conversa deles está falando sobre isso. Até os confins da terra. E quando dizia isto, Jesus estava falando sobre eles receberem o Espírito Santo. Vendo eles, foi elevado às alturas. Jesus foi elevado às alturas em uma nuvem. E uma nuvem o recebeu. Olha lá, ó. Ocultando aos seus olhos. Ou seja, a partir daqui, eles não estavam vendo Jesus aqui mais, porque Jesus está subindo. Nesse momento, o que acontece? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Está aqui. Os quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus. Olha aí, Jesus estava subindo, certo? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, agora ele já foi recebido, tá vendo? Em cima no céu. Há de vir, olha a vinda, assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado. Então eles vão voltar de Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Olha aqui o que está acontecendo. Esse Jesus que vocês viram, que estava lá, que foi recebido no céu, há de vir. Aonde? No Monte das Oliveiras, como está em Zacarias 14. Por isso, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai fender. Não tem nada de errado em você procurar chifre e cabeça de cavalo, tá? Portanto, nós confirmamos que não há diferença entre a vinda e o arrebatamento. Ok? Meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, mas esclarecedor. Ok? Olhe por nós e Deus te abençoe.